Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre nicho no Instagram, como definir, como fazer essa escolha. Nossa convidada de hoje, muito especial, a doutora Fiamma, do Papo de Advogada. E... Ei, Fi! Fiamma acabou de entrar aqui, convidar aqui. Vamos ver aqui se vai dar tudo certinho com a Fiamma na nossa live, que ela falou que tava com um probleminha de que o Instagram dela não tava dando pra fazer live. Gente, o Instagram tá bugando muito ultimamente, né? Cada dia dá um problema diferente. Vamos ver que isso vai dar certinho. Boa noite. Gente, tô tentando entrar aqui com a Fiamma, tentando adicioná-la aqui. Hoje nós vamos falar sobre nicho no Instagram, como definir seu nicho, como fazer essa escolha. Deu certo! Ai, que tensão esses minutos para saber se daria certo ou não. Ai, que bom que deu certo. Gente, nos ajudem a encaminhar essa live aqui para pelo menos 5 pessoas aí. Os primeiros 5 contatos que você tem no Instagram, já vou mandar aqui, viu, Fih, para algumas pessoas aqui. Manda um aviãozinho Ah, aí, boa gente. ideia. Vou fazer isso também, peraí. Quem quer aprender mais, né, sobre esse assunto tão importante, já tô mandando aqui para todo mundo. Mandei aqui para quase uns 10. O assunto vai ser nicho Também. no Instagram. Foi até bom, a Ana tá perguntando aqui, ó. Deixa eu adicionar aqui que eu esqueci de escrever. Ixi, eu não tô conseguindo escrever. Você consegue? Agora deu. Como definir seu nicho? E aí, Fi, como que você tá? Tô bem, graças a Deus. Estava ansiosa para essa live. Eu não sei se você comentou aqui, mas a gente está tentando marcar essa live desde o início da quarentena. E, por Sim, incrível que pareça, eu acho que ela está acontecendo no momento certo, sabe? Eu acho que não teria momento melhor para a gente falar sobre isso e para a gente fazer essa live junto do que agora. Talvez se tivesse conseguido fazer antes, não teria sido tão legal e de uma forma tão espontânea como vai ser agora, né? é verdade. E consegui ganhar uma mentoria com a Fiamma, né? Que eu participei do desafio dela. E eu falei, Fiamma, eu quero começar a fazer lives, eu quero que você participe comigo. E ela não estava num momento, né, que você estava meio que absorvendo tudo que estava acontecendo, né? Porque essa quarentena foi um choque para todo mundo, né? E aí você falou, Exatamente. Nath, agora eu ainda não estou conseguindo. E aí depois eu vi que você voltou, que você conseguiu se recuperar, sentir melhor para estar aqui. E eu acho que tá super certo. A gente tem que estar aqui quando a gente está bem mesmo. Porque a gente tem que priorizar nossa vida também, né? Nossa vida acima de tudo. Sim, a minha ideia com o Instagram é trazer quem eu sou de verdade, sabe? E eu quero levar para as pessoas coisas boas, coisas felizes. Eu quero motivar, incentivar. Então, se eu não estiver bem, eu não consigo produzir conteúdo. E eu não sou uma máquina, porque eu poderia estar aqui como uma máquina, sem sentimentos, só produzindo. Mas eu sou uma pessoa, e uma pessoa que tem sentimentos, que se sente bem, que não se sente bem. E eu sou muito transparente com todos os seguidores em relação a isso. E com você também, eu falei, Nath, agora não dá. E a Natália me ajudou muito a não ser de luz. Então, eu nutri por ela um carinho muito grande, porque no momento que eu tava triste, que eu tava muito abalada mesmo, sem saber o que aconteceria, ela me mandava, assim, umas músicas boas. Ela até Ai, criou uma playlist. não faz eu chorar, não. Fala assim, não, que eu Mas até é choro aqui, gente. Nossa, Deus. E Mas é, e é muito engraçado porque parece que a gente tem um contato ao longo tempo, né? Mas a gente se conheceu mesmo, começou a conversar esse ano.
E como que é bonito ver isso, uma rede social integrando pessoas, fazendo com que uma pessoa ajude a outra, muito mais do que pela tela, pelo simples curtir, comentar, mas de verdade mesmo, né? Né, com certeza. É o que eu mais gosto de estar aqui, é exatamente isso, sabe, Fê? É você cultivar relacionamento. Porque a gente sabe que a internet, né, às vezes as pessoas acham que não dá pra gente fazer amizade, que é diferente, mas eu sinto com você uma verdadeira amizade. E tanto você quanto várias outras meninas aqui, amigas, assim, que me ajudaram muito no começo, assim, da minha profissão, do meu início, que eu tava perdida. Gente que sempre estava disposta, eu perguntava as coisas e elas me ajudavam, assim, você, a Mari, agora a doutora Isabela também está aqui, a Evelyn, aqui a Evelyn acabou de entrar, e a doutora Evelyn conversei ontem, a gente também se aproximou mais agora. E eu queria que você falasse, Fih, como que foi que você começou o seu Instagram? Porque o seu Instagram já é um sucesso, né? Já tem milhares de pessoas lá te acompanhando, mas como que você teve essa ideia de começar o papo de advogada? Antes de começar a falar sobre o Instagram, vou falar um pouquinho de quem eu sou Ah, e de isso. como é a minha apresentação mesmo, de como eu sou advogada, como eu lido com a advocacia, porque o meu Instagram é um reflexo da minha vida pessoal, Uhum. eu acho que é uma extensão da minha vida profissional mesmo. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fiona Souza. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje nesse bate-papo com a Nath, de fazer parte com Obrigada. nomes maravilhosos, porque hoje é o segundo, né? Ainda tem mais pela frente. Ontem teve uma live sensacional, amanhã vai ter outra. Algumas das meninas eu conheço e admiro muito o trabalho, então estou muito feliz. Eu sou uma jovem advogada que atua no interior de Minas. Eu sou especialista em direito imobiliário. E eu comecei esse Instagram assim que eu me formei. Como eu estou numa cidade do interior, eu tinha algumas oportunidades e possibilidades. Eu poderia ser mais uma advogada, continuar fazendo o que os advogados daqui já fazem, que é abrir um escritório, ficar atrás da mesa e esperar o cliente bater na minha porta. Porque, como a gente sabe, o direito, né, a advocacia, ela tem um estatuto, um código de ética, que regula a nossa estratégia de marketing, que a gente não Sim. pode mercantilizar a profissão. E aí, muitos advogados, com medo de inovar e até mesmo do trabalho que essa inovação vai trazer para a vida deles, eles não agem de forma empreendedora. E Uhum. eu tinha essa opção de ser mais uma pessoa aqui na minha cidade, mais uma advogada que abriria o escritório, ficaria atrás da mesa, esperando o cliente bater na porta. Mas eu sou uma mulher, eu tenho cara de jovem, eu não tenho ninguém na minha família para me indicar, para me recomendar, para falar assim: olha, eu sou advogada, minha sobrinha também é advogada, então vou mostrar para ela o passo a passo. Eu não tive isso. E aí, o que aconteceu? Eu pensei, como eu não tenho esse quem indica, eu vou ser o meu próprio quem indica, eu vou indicar o meu trabalho. E eu criei o Instagram e comecei a falar responder perguntas que normalmente o público aqui da minha cidade tinha dúvida. E Uhum. aí, no começo, eu não sabia que eu queria trabalhar com direito imobiliário. Então, o meu público não foi direcionado para o direito imobiliário ou para alguma área do direito. Foi Uhum. para todas as áreas. Foi pegar aqueles posts do CNJ, do Instagram do CNJ, e começar a compartilhar. Para quem não sabe, o CNJ tem um Instagram e eles compartilham dicas assim diárias, assim, de um jeito muito bacana, muito informativo mesmo, porque as Uhum. imagens são bem elaboradas. E eu comecei realmente a, a compartilhar essas dicas no meu Instagram. Aos poucos, eu fui conseguindo montar a minha própria imagem, né? Criar aquele bannerzinho. E aí comecei a colocar Doutora Fiamma Souza. E assim, com 6 meses de advocacia, pessoas da minha cidade já falavam assim, a Fiamma é advogada. Pessoas que estudaram comigo assim na escola, a Fiamma é advogada. Aí eu pensei, olha, esse negócio dá certo, né? A gente realmente Aham. consegue prospectar clientes por aqui. E aí eu fui investindo mais no Instagram, fiz um curso de marketing jurídico com o Lucas,
Eu acho que hoje o curso não está disponível mais, mas na época me ajudou muito a clarear minha mente mesmo, porque quando eu comecei, há uns 3 anos atrás, 2 anos e meio mais ou menos, não tinha muito advogado aqui. Os advogados que estavam aqui estavam falando mais sobre empreendedorismo do que sobre marketing. Então era realmente assim, algo inovador, e mais inovador ainda dentro da minha cidade, porque era uma cidade do interior. E aí essa foi a minha história de começar meio que no susto, sem ter técnica, porque o que eu queria fazer era prospectar clientes e eu queria me diferenciar do que já existia na minha cidade. E aí, hoje, a gente sabe que tem muito advogado na rede social, assim como tem muito advogado no nosso dia a dia, tem muito advogado também na rede social. Então, hoje, fazer o que eu fiz, simplesmente compartilhar post do CNJ, já não dá certo mais. Já não seria uma dica correta, né? Eu brinco que o que deu certo para mim naquela época, talvez não vai dar certo para quem estiver fazendo hoje. E a Natália falou assim, ela já tem sucesso aqui, e às vezes a gente tenta medir sucesso em relação a números, e aí a gente pensa, não sei quem tem 20 mil, 30 mil, e eu acho que não é esse o caminho, sabe, de medir sucesso aqui dentro. Eu acho que o caminho para medir sucesso é o retorno que você tem. E eu acho que o meu sucesso vem desse retorno, de ter amizade, de pessoas que me apoiam, de ter pessoas que compram as minhas ideias, os meus projetos. E eu acho que esse, para mim, é o caminho do sucesso, e eu me sinto bem sucedida nesse direcionamento, sabe? Com certeza, Fih. E legal você falar sobre isso, porque o que você falou, que o seu perfil surgiu um pouco da necessidade, né? E eu acho que na nossa vida as coisas acontecem assim. Às vezes a gente vê um problema, uma dificuldade, mas na verdade aquilo ali é uma oportunidade que você tem. E olha como que isso trouxe tanto retorno para você, né? Então já fica aí uma lição de vida aí pra gente já nesse primeiro momento aqui da live, gente. Então fica aqui até o final que vocês vão aprender muita coisa ainda. E o papo de advogada. Aí você começou dessa forma para poder divulgar o seu trabalho, mas você compartilhava dicas jurídicas. E como que começou a você direcionar o seu conteúdo para mulheres advogadas? Como que foi isso? Então, no primeiro momento, como o meu perfil já existia, era um perfil pessoal, eu transformei o meu perfil pessoal em comercial. Quando eu me formei, eu já fiz essa transformação. E quando você está nessa parte do marketing jurídico, você tem duas opções. Ou você começa do zero, cria um perfil novo para você já deixar direcionado, nichado para aquele público que você quer atingir, ou você usa o público que você já tem e aos poucos vai direcionando o conteúdo. O que eu fiz foi essa segunda opção, de usar o público que eu já tinha, que eram meus amigos, pessoas da minha família, gente que me seguia pelo que eu era, assim, né? O normal mesmo, não seguia pelo conteúdo mesmo. E aí eu deixei o meu Instagram, que já existia, com as pessoas que já existiam, só transformei para o comercial. E nesses primeiros 6 meses como advogada, eu não atuava em nenhum escritório. Eu ficava fazendo correspondência jurídica porque o meu perfil me ajudou a ser reencontrada por outros advogados de outras cidades que entravam em contato comigo para que eu fizesse diligência. Ai, que legal. Eu também conheci. Você também? É uma ótima oportunidade, né? A gente consegue fazer um dinheiro nesse sentido e se manter também, porque a gente sabe que no início é um pouco complicado, né? Até a gente pegar uma causa, ter um cliente bom. E aí, nesses primeiros 6 meses, né, de outubro até março, eu fiquei atuando dessa forma. Em março, eu me formei e não teve o baile da formatura, porque eu me formei no 9º período, e aí eu tive que esperar a minha turma formar para a gente fazer o baile. Aí em março seria o meu baile. Porque eu já tinha passado na OAB, já tinha apresentado o TCC, aí eu adiantei o curso, né? Que mara! Aí eu esperei 6 meses para formar mesmo, e aí eu ia pensar o que eu queria ter. Aí quando chegou a época da formatura em março, acho que era dia 10 de março, eu fui distribuir convites, e eu distribuí no escritório que eu tinha feito estágio.
Aí, a advogada, a dona desse escritório, falou assim: ah, que bacana! Você não quer vir trabalhar comigo, não? E aí eu fui trabalhar nesse escritório. E nesse escritório, ela atuava apenas com direito imobiliário. Foi aí que eu conheci o direito imobiliário. E aí conheci o direito imobiliário, comecei a direcionar meu conteúdo totalmente para o direito imobiliário. E aí eu já não fazia mais post do CNJ direcionado para qualquer pessoa, era só para o direito imobiliário. E eu já estava fazendo a minha especialização nessa área. Assim que eu entrei no escritório, vi que eu gostei daquilo, comecei a minha pós-graduação. E muitas jovens advogadas começaram a se identificar, a se inspirar. E aí, não fui eu que escolhi o público jovens advogados, foram as jovens advogadas que me escolheram, porque elas falaram assim, gente, como que uma menina com 6 meses de advocacia se sente confiante para poder ensinar a advogar? Como que ela não tem vergonha de pegar o celular e tirar foto dentro do fórum? Como que ela não tem vergonha de falar que não sabe fazer uma coisa, pedir ajuda e as pessoas ainda valorizam isso? E foi assim, mostrando a minha rotina com muita verdade, com muita sinceridade e sem ter vergonha mesmo de falar que eu não sabia fazer a coisa, porque eu acho que a gente forma e a gente sente aquela pressão assim, eu preciso saber advogar. Tudo, né? Só que a gente não... Exatamente. E a gente não forma sabendo advogar. Advogar a gente aprende na prática, a gente forma com a teoria e o saber advogar mesmo vem com a prática. Você vai precisar da teoria também, mas é um conjunto, né? Uhum. E aí o que aconteceu foi isso. Aí as jovens advogadas começaram, nossa, Fih, você me inspira muito. Por sua causa, eu abri um escritório aqui na minha casa e comecei a fazer só diligência, mas já foi o primeiro passo. Ai, por sua causa, comecei a distribuir currículo. Eu achava que eu não estava pronta ainda, que eu só ia conseguir advogar depois da pós-graduação, mas são como motivação. Deu uma travada aqui, mas voltou. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar no dia a dia. E é isso que eu busco quando eu escolho quem eu vou seguir no Instagram também. Eu busco pessoas que eu vou olhar e vou falar assim, olha, parece com a minha realidade e pode me agregar alguma coisa. E quando eu tento mostrar algo no meu Instagram, eu tento mostrar a minha realidade de forma que inspire, que motive quem está assistindo também. Uhum. Ai, muito legal. Muito legal isso. A Priscila, ela tá entrando aqui e ela, assim, é do meu comecinho do Instagram também. E, Seguidora raiz. e assim, ela foi... A gente seguiu exatamente nessa direção. Ela viu uma jovem advogada que estava aqui em Mariana começando a advogar sem saber direito, sem saber como cobrar honorário, como fazer as coisas. E ela é de BH, ela é de BH. E ela pensou assim, gente, eu também tô aqui em BH, tô sozinha, tô começando, e eu já sei cobrar horário, já sei fazer isso. Então, vou entrar em contato com a Fiamma, vou ajudar a Fiamma nesse ponto. E eu ajudava ela na parte do marketing jurídico, enquanto ela me ajudava nessa parte de autoconfiança, para cobrar, para fazer contrato, para precificar, sabe? E uma foi ajudando a outra, e a gente fez encontros juntos. Ela veio para cá, eu fui para lá, a gente foi para cachoeira, enfim, virou uma amizade de verdade. Duas advogadas com duas realidades diferentes que se uniram para ajudar uma outra, sabe? E aqui no Instagram a gente vê muito disso. A Mari, ela me ajuda muito. A Mari tem mais prática do que eu, a Isabela também tem mais prática do que eu. E às vezes eu não sei fazer alguma coisa ainda e eu me sinto super à vontade de me abrir para elas, de pedir ajuda, sabe? Então, a partir do momento que você mostra para outra pessoa que isso não diminui o seu trabalho, que isso valoriza, sabe? Que você mostrar assim, olha, eu tenho vulnerabilidades e não é porque eu tenho vulnerabilidades que eu não sou uma excelente profissional. Muito pelo contrário, a gente está aqui para aprender, aquele mindset de crescimento, né? Uhum, com certeza. Eu super, super concordo com isso. E a partir do momento que a gente vai compartilhando, né, aprendizados, um ajuda o outro a crescer também, né?
Exatamente. Agora, Fih, eu queria que você falasse com a gente também, já falando sobre isso. Você falou que foi uma coisa meio que natural, né? As pessoas se inspiraram em você e a partir disso você acabou se direcionando mais seu conteúdo para essas jovens advogadas, no caso. Sim. Foi isso, né? Bom, E para quem assim ainda tá começando, assim, como que faz? Porque é natural no começo a gente se sentir um pouco perdido sobre o que falar na internet. Eu mesma, assim, ano passado, no começo, eu falava muito do começo e tudo, mas depois eu tive que dar uma pausa na advocacia, eu ficava um pouco meio do que falar. E agora tô num processo de transição, porque eu vi que, né, principalmente agora nessa quarentena, muita gente que tá começando agora na internet e tem muita dificuldade, não sabe como que faz. E quando eu vi que tanta gente estava com dúvida nisso, eu comecei a falar mais disso aqui no meu Instagram. E aí acabou que foi um nicho que está sendo gerado aqui agora, né? Eu tô tentando fazer porque as pessoas realmente estão pedindo isso. E eu queria que você falasse para quem não sabe ainda, para quem está começando, como que a gente faz para descobrir o nosso nicho? Assim, eu acho que isso é uma das maiores dificuldades aqui, porque todo mundo, quando eu perguntei lá na enquete, todo mundo falou: quero, preciso aprender a escolher meu nicho, preciso aprender, me ajuda. sim. Uma coisa que você falou e que é muito verdade é o Instagram ele vai te direcionar. Então eu acho que o primeiro passo é transformar sua conta do perfil pessoal para comercial. Porque no perfil comercial você vai ter algumas análises e dentro dessas análises você vai conseguir identificar. Olha, tem mais mulher me seguindo do que homem. Então, quando eu for escrever uma legenda, eu posso escrever, talvez já falando assim, amigas, colegas, ou sei lá, se seu público for, se eles mostrarem lá que seu público for muito jovem, coloca com uma legenda menorzinha, porque o público jovem gosta disso. E aí, a questão da região também. Se for uma pessoa, se for todo mundo de Brasília, por exemplo, todo mundo estiver te seguindo de Brasília, como que é o comportamento das pessoas de Brasília? Agora, se todo mundo estiver te seguindo, é aqui de Mariana, como que é o comportamento das pessoas daqui? Como que a gente pode gerar essa identificação em relação à região? Quando a gente está falando de nicho, a gente está direcionando o nosso público-alvo, a gente está direcionando a nossa persona, a gente está direcionando para quem que a gente está falando. E aí, o Instagram, de forma gratuita, ele mostra isso para a gente e ajuda nesse direcionamento. E é sempre bom ficar atento, porque às vezes a gente está falando para alguém, achando que aquilo vai dar certo, só que as oportunidades, no seu caso, por exemplo, você estava falando sobre aquilo que você gostava, no momento que você gostava, que achava ideal e que era um conteúdo bom. Mas surgiu uma oportunidade e você conseguiu identificar essa oportunidade e fazer essa mudança. No início do meu Instagram, eu fiz para todo mundo também. E todo mundo queria falar sobre isso, queria saber sobre isso, queria ter esse conhecimento, mas todo mundo daquele público de 1.000 pessoas que eu tinha. E aí, 1.000 pessoas queriam saber sobre direito, qualquer direito. Depois, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas, 2.000 eram advogadas. Eram advogadas e mulheres. E aí elas já não queriam mais saber sobre qualquer direito, elas queriam saber sobre rotina da advocacia. E aí eu direcionei meu conteúdo para a rotina da advocacia. Mas eu só soube isso porque eu analisei meus números. E quando a gente está falando sobre nicho, eu sempre falo que é importante e a gente não está perdendo quando a gente direciona ou a gente especifica. Porque dá aquele medo assim, nossa, mas se eu falar só sobre isso, e as pessoas que não gostam? Ou então, e se gosta só um pouquinho, só mais ou menos, e se ficar muito chato? É a mesma coisa quando a gente vai falar da profissão, né? Será que é melhor ser um advogado especialista em direito imobiliário, né? Aquele público nichado, ou um advogado generalista que vai atender qualquer coisa? E aí eu amo um exemplo, eu acho que eu já até te falei sobre isso, que é quando você quebra um dedo polegar da mão direita, e aí você chega no hospital e eles falam assim, olha, você quer ser atendido pelo clínico geral ou você quer ser atendido pelo ortopedista especialista em polegar da mão direita? Quem que você prefere, sabe? Quem que você vai procurar? Quem que vai ter mais autoridade naquele assunto?
Vai ser o generalista ou vai ser aquele especialista? E quando a gente está falando de nicho no Instagram, a gente vai seguir essa mesma lógica de que quanto mais especialista você for, mais autoridade você vai ter para falar sobre aquele tema. Então é importante a gente ter 3 palavras em mente. Primeiro, paixão. O Instagram, ele não vai te dar resultado imediato e nem vai ter um resultado constante. Pode ser que hoje um post dê super certo e de hoje até daqui a 30 dias você não consiga ter o mesmo sucesso, obter o mesmo sucesso, mesmo seu conteúdo sendo bom, mesmo reproduzindo o mesmo post, porque o algoritmo a gente ainda não entende direito. Então, tem que fazer sobre alguma coisa que você ama muito, que não vai te dar preguiça e que você não vai estar fazendo buscando apenas resultados. Você vai estar fazendo porque você se sente confortável em fazer. Então, a primeira palavra para definir seu nicho é escolher um assunto que você realmente ame falar. Você vai acordar de manhã e vai se sentir bem e disposto para pegar o celular e falar assim: oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre uso capião, porque uso capião a gente vai estar adquirindo imóvel, a gente vai estar dando registro para alguém. Isso é super legal falar sobre isso. Agora, se você não gosta, oi, gente, que saco, vou fazer mais um post sobre esse tema, sabe? Aham. Então tem que ser o que a gente gosta mesmo. Quando for definir seu nicho, anota aí um assunto que você tenha paixão. Outra coisa, habilidade. Não adianta falar sobre algo que a gente não tem habilidade. E aí a gente entra naquela questão do autoconhecimento. O que você é bom? E aí, identificar as nossas habilidades, a gente vai identificar também na hora de produzir conteúdo. Tem gente que é muito bom para falar, tem gente que é muito bom para escrever, e tem gente que é muito bom para gravar vídeo, sabe? Fazer aquelas ilustrações e tem uma noção de cor, de harmonia muito boa. Então, saber a sua habilidade vai te ajudar a escrever ou a produzir conteúdo de uma maneira muito natural e que seu público vai gostar. Então, você vai estar falando sobre um assunto que você ama e de uma forma que você tem um dom para fazer aquilo. Quando a gente conversou, você falou assim, eu preciso gravar live. E eu acho que eu te falei assim, vai no seu tempo. Porque não adianta colocar assim, tem que gravar live para ter um Instagram de sucesso. Cada pessoa vai ter um momento. Talvez a pessoa vai ter muito sucesso produzindo, assim, posts só de conteúdo escrito mesmo, ou stories criativos, sem nunca ter feito uma live. Porque é aquilo que ela faz bem, é para aquilo que ela tem habilidade. Então, identificar qual é a sua habilidade, passando pela fase do autoconhecimento mesmo, sabe? Identificar as suas características, identificar aquilo que você faz bem no hoje, no agora, vai te ajudar. E paixão, habilidade e... Oi, pode falar. Falando sobre isso aí, a Evelyn, que está aqui, que foi a que eu fiz a live ontem, ela já tem um perfil, assim, há bastante tempo, né? Um perfil, assim, já... assim, que foi inspiração para mim. E ontem ela fez a primeira live dela comigo. Ela nunca tinha feito uma live. Para ela, o maior desafio dela no Instagram era fazer uma live. E ela faz stories todos os dias de manhã, com leitura diária, e já aparecia aqui, grava vídeo super bem. Tinha vários vídeos no IGTV, mas estar aqui ao vivo ainda era uma coisa difícil para ela. E como já foi difícil para mim também, que eu já falei aqui, todo mundo já sabe, minha primeira live eu tremia de nervoso, porque é difícil, gente, estar aqui falando. E hoje já é mais natural, porque é um processo, né, Fih? Essa questão de a gente desenvolver o nosso perfil aqui no Instagram é uma construção. E faz todo sentido você falar isso aí, porque quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, fica tudo mais fácil, né? Mas pode continuar. E é só porque eu lembrei desse caso que ela contou ontem, eu achei muito, muito legal como que bateu com o que você tá falando. E assim, tudo que é desconhecido, tudo que é novo, causa medo. A gente não sabe qual vai ser a reação. A gente fica criando aqueles monstros na nossa cabeça. Será que quando começa uma live, as pessoas começam a criticar? Será que quando começa uma live, as pessoas começam a sair dela e você fica sozinho? Será que quando começa uma live, você cria tudo isso na sua cabeça? E aí, quando você faz a primeira, você... então era isso aqui. Não acontece nada surreal. Entendi. A segunda. Então a terceira. E aí, né? Eu acho que o desconhecido realmente causa medo. A mesma coisa com a audiência também.
quem que não travou na primeira audiência? Meu Deus, como que será lá dentro, na frente do juiz? Nossa, será que vai acontecer tal coisa, tal coisa? Aí você faz a primeira, aí a segunda, aí a terceira. E aí você vai, né, entendendo como que funciona e se sentindo mais à vontade, mais confortável e com menos medo, né? Mais segurança para continuar. Sim. Tava falando. Então, olha, a Então, gente definiu. habilidade. A gente vai definir 3 palavrinhas para que todo mundo consiga identificar seu nicho. Eu vi a Nara perguntando aqui sobre quando a pessoa gosta de muita coisa ao mesmo tempo. Eu não acho que é errado falar sobre muitas coisas que você gosta, mas eu acho que tem que ter uma conexão entre os conteúdos. Aqui, nem a Natália, que tem um público direcionado já, e nem eu, que também tenho um público direcionado, fala apenas sobre um tema. Só que os nossos temas, eles têm uma conexão. Eu sempre falo que hoje a Fiamma é uma marca, eu tento me enxergar como uma marca. E quais são os valores, quais são os princípios dessa marca Fiamma? Então, o que eu vou mostrar de outros conteúdos tem que estar relacionados com os valores e os princípios da marca Fiamma Advogada, né? Uhum. E, por exemplo, se eu amo cerveja, quero começar a fazer propaganda de cerveja e falar sobre conteúdo de cerveja no meu Instagram. E eu começo a postar sobre cerveja manhã, tarde e noite. Né? Cerveja, álcool. E, enfim, será que isso teria a ver com o conteúdo de uma advogada que quer mostrar serviço, que quer mostrar que está disposta a atender manhã, tarde, noite, oferecer assim um conteúdo de disciplina, de esforço, de dedicação, mostrar como que é possível qualquer advogada que não tenha quem indica sair lá de baixo e chegar num ponto de se tornar referência. Será que falar sobre cerveja estaria ligado? Pode ser um assunto que eu ame, pode ser um assunto que eu adoro, mas será que teria a ver com os valores sentido, né? que você tem que fazer sentido. Você pode gostar de muita coisa, pode falar sobre muitos temas, mas eles têm que ter uma ligação e sempre valorizando seus princípios e o valor da sua marca mesmo. Tá, a última palavra, então, paixão pelo que você faz, habilidade pelo que você vai fazer e demanda. A Nath falou aqui no início que ela percebeu que havia uma demanda. E isso é o ponto-chave. Porque não adianta você amar o que você faz, ter habilidade, e nenhuma pessoa querer te ouvir, nenhuma pessoa se interessar. Então é importante a gente identificar se existe público para aquilo. Será que as pessoas estão dando retorno? Será que tem alguém querendo saber um pouco mais sobre isso? Será que essa palavra está sendo buscada no Google? Será que na minha região as pessoas estão querendo saber sobre isso? Então, a demanda é extremamente importante e às vezes a gente fica com preguiça, né? Porque a gente tem aquele sentimento egocêntrico de o Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Eu falo o que eu quiser. Só que quando você está produzindo conteúdo para o outro, você tem que abrir mão disso aí e começar a realmente pesquisar o que o outro quer. Uhum. Eu acho que é isso, Nath. Exatamente. Eu também acredito assim, porque igual você falou da importância das métricas, quando a gente começa a ter uma constância de produção de conteúdo, a gente consegue perceber, né, através das métricas que o Instagram passa pra gente. Eu não sei se todo mundo aqui já usa a conta comercial, porque lá dá para você ver, assim, claramente quais posts foram os mais curtidos ou que tiveram mais comentários também. Porque não adianta o post estar sendo super curtido, mas às vezes ninguém salvou. Por quê? Esses outros tipos de métricas são muito importantes também. Porque quando a pessoa salva, significa que aquilo ali foi tão importante para ela que ela quer ter acesso àquilo depois. Então, assim, para eu poder fazer realmente começar a falar mais sobre Instagram profissional aqui, foi porque eu vi que todos os posts que eu tava falando disso tava tendo muito mais resultado. Então, eu falei assim, gente, o pessoal quer ouvir isso. E aí, Fih, eu queria que você, continuando nesse assunto, né, falasse assim, de estratégia para direcionar o conteúdo. Quando você consegue definir seu nicho.
Você até falou aqui que a gente tem que preocupar com a linguagem, igual você falou que fala para mulheres, para meninas. Você já se preocupa em falar com uma linguagem clara para elas. E aí eu queria que você desse algumas dicas pra gente, tipo assim, agora eu vou falar sobre isso. Qual tipo de linguagem que eu tenho que usar? O que eu tenho que fazer? O que você acha sobre isso? Nath, não existe receita de bolo. Eu acho que é uma parte muito de autoconhecimento mesmo, identificar quais são as forças que você tem naquele momento. Porque pode ser que você tenha uma disponibilidade de tempo muito grande. E aí você vai conseguir passar mais tempo na rede social. Então, cria post, cria story, faz live, responde todos os comentários, interage nos posts de pessoas que fazem os mesmos conteúdos que o seu. E aí é muito legal porque a hashtag consegue te direcionar por isso e a gente consegue seguir hashtag, né? E aí a gente cria a nossa comunidade, a gente faz aquela rede de apoio. Então eu acho que primeiro é identificar qual que é a situação que você está agora. Você tem muito tempo? Se tem muito tempo, produza muito. Se você não tem muito tempo, o que está bombando? A gente viu que o Instagram lançou, né, um novo, como que chama isso? É uma nova ferramenta, né? O Reels, nem sei como Uma fala. nova, eu acho, Reels, Reels, não sei Reels, como não que sei, fala gente. também. Como que fala? Reels, não sei. Enfim, e aí a gente sabe que quem produzir é, é, usar essa nova ferramenta vai ter maior alcance. Então, você hoje tem disponibilidade, tem tempo para fazer isso? Se tem, usa isso para fazer o seu conteúdo, porque vai ter um alcance maior, engajamento maior. Se não tem, ou se você é muito tímido, faz aquilo que você já sabe, mas faça bem feito. Ter qualidade é melhor do que ter quantidade. Também acho. Então, identifique, não é? Eu vejo pessoas e eu consigo perceber, eu não sei se você também consegue, mas mesmo a gente atrás da tela, a gente consegue perceber aquela pessoa que está forçando, que está falando assim, eu quero dar certo, eu vou dar certo, e vai ser na base de ontem para hoje, sabe? Do imediatismo. E a gente consegue perceber isso. Tem coisa que é muito natural, que é muito espontâneo, que aquele crescimento vai aos pouquinhos e que você vai vendo que o público daquela pessoa está realmente gostando do que ela está fazendo, gostando do que ela está produzindo. Então, eu acho que tentar fazer isso de uma forma natural, sem ser quero ser famosa, quero ter recebidos, quero me tornar uma digital influencer, eu acho que é bem mais natural. Eu não sei uma estratégia para passar, porque eu não acredito em receita de bolo. Eu acho que tudo que a gente está falando, assim, é, atualmente, em todos os sentidos da vida, fast food, rápido, tudo vai ser bem rápido. De ontem para hoje, a gente perde a essência, a gente perde credibilidade mesmo. As coisas, elas levam tempo para acontecer. E quanto mais você se prepara, quanto mais você se aperfeiçoa e quanto mais você consegue ter paciência para esperar o momento certo, mais você vai conseguir se construir como profissional, como pessoa, mais você vai conseguir criar sua rede de apoio e ter um retorno bacana, né? Com certeza. Também acho super isso com você, gente. Nada é construído do dia para a noite. É tudo um trabalho mesmo. Igual a Fiona falou. A gente tem que dispor do nosso tempo, tem que dispor assim, né, de pensar, porque os posts, né, Fih, a maioria são frutos de estudo, né? Você pesquisando, você estudando, se atualizando. Então, assim, tijolinho por tijolinho. Agora, Exatamente. a doutora Nara falou aqui que essa ferramenta parece o TikTok. É exatamente isso, Sim. né? O Instagram querendo tirar o povo do TikTok, acabou trazendo a Exato. função para cá para não ter muita concorrência, né? E não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele fez com o WhatsApp, com o Facebook, com o Snapchat. Com stories, exatamente. Gente, eu acho que o Instagram tem tudo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Instagram. O Instagram tem tudo, gente. Tem tudo que você Reúne tudo. une tudo. Exato. Que é bom, né? Diversificar o conteúdo e tudo, mas eu gosto muito do Instagram. Gente, acompanhando o pessoal aqui, comentem aqui qual que é a dificuldade de vocês nessa questão do nicho, para a gente tentar poder ajudá-los. Eu tô com o meu relógio aqui ainda, mas tem tempinho para a gente poder conversar mais e eu tô gostando muito de falar sobre esse assunto. Acabou,
Acabei de lembrar de uma estratégia também que a gente pode usar, assim, depende da pessoa, né? Se você já tem um amigo que é produtor de conteúdo e esse amigo tem muito mais seguidores do que você, tenta fazer parcerias com ele, sabe? Não só com um amigo que tenha muitos mais seguidores, mas com amigos que já estão nesse ramo há mais tempo. E por isso que é tão importante a gente identificar a nossa realidade. Porque tem gente que já tem amigo que faz isso e tem gente que é o primeiro de uma turma de amigos a fazer isso. Então, a estratégia vai ser diferente para cada um, né? Não, com certeza. E engraçado esse negócio de você falando de amigo, porque acho que a gente acaba, depois que a gente começa a fazer, outros amigos começam a se interessar também, né? Ainda mais agora, né? Que nessa quarentena, eu acho que todo mundo começou, gente, porque viu quanto que era importante, quanto que tá os resultados, a gente está na internet, a gente está presente, vale super a pena. A Mari fez uma pergunta, né? A Mari tá perguntando, Fih, fala sobre o Instagram do escritório. A diferença para o papo de advogado, porque você fez um só do escritório. Ai, gostei, interessante essa pergunta. Como eu falei, o Instagram ele foi me direcionando, ele foi mostrando o público-alvo da minha rede social, ele foi mostrando quem era, quem me assistia, ele foi mostrando quem era meu público. E eu fui percebendo que aqui, nesse Instagram aqui, as pessoas queriam saber rotinas de advocacia. Como advogar, como iniciar na advocacia, como produzir conteúdo jurídico. Isso que elas queriam. E o que eu queria falar? Direito imobiliário. Como fazer uma regularização de imóvel? Quais documentos necessários para adquirir um imóvel? Como fazer um contrato de locação? O que eu queria era diferente do que as pessoas que estavam aqui queriam. Então, o que me dá dinheiro é falar sobre o que eu queria. Só que eu não poderia impor isso para o meu público-alvo. Eu não poderia ficar aqui falando sobre como montar um contrato de honorários, como montar uma procuração. Enfim, eu não poderia falar sobre isso, sendo que o meu público não gostaria de ver isso. Então, eu não teria engajamento, não continuaria. Aí, o que eu pensei? Vou dividir. E aí, eu criei um perfil para o escritório que é só sobre direito imobiliário. Lá não tem nada mesmo, tipo de feminices, da Fiamma dona de casa, da Fiamma namorada. Enfim, não tem nada disso. Lá só sobre direito imobiliário. E quem tá lá é porque gosta desse tema. Os posts lá são salvos, são compartilhados porque as pessoas gostam desse tema. E o daqui eu deixei para jovens advogadas, porque era o que as pessoas queriam ver, né? Elas pediam isso. Eu acho que é mais ou menos o que a Mari faz com o site do escritório dela. Ela tem um site do escritório em que ela produz conteúdos dos ramos do direito que ela atua, e ela tem um Instagram que é voltado para jovens advogados, que ela ensina a advogar. E mesmo ela fez um post muito legal me ensinando a precificar, a cobrar honorários, e eu achei muito bacana. Então, eu acho que a gente tem que identificar o que a gente gosta e não deixar o que a gente gosta morrer, mas criar uma outra plataforma para conseguir falar sobre isso. No meu caso, foi o Instagram. Mas no caso da Mari, por exemplo, foi o site. Deu super certo, né? Sim. Muito legal falar sobre essa diferença, porque são públicos distintos, né? Lá no perfil do escritório da Fiamma, você vai estar conversando mais com seus clientes, com pessoas interessadas naquilo que você fala. Agora, já no papo de advogado, você fala para jovens advogadas, tentando ajudá-las na prática jurídica, na rotina da advocacia. A Mari falou que quer fazer a mesma coisa. Ela quer fazer um novo perfil para o escritório dela. Que legal! Nossa, Mari. É o que eu precisava para ter autoridade dentro de dois temas. Eu queria ter autoridade como jovem advogada que iniciou do zero, que começou realmente do zero e que está dando certo. Eu queria ter essa autoridade e continuar dando mentoria e continuar disponibilizando modelos. Eu queria isso. Então, o papo de advogado serve para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ter autoridade para falar como especialista em direito imobiliário, para falar dos artigos que eu escrevo, para falar das ações que eu atuo, para falar das conquistas do escritório. Então, eu precisava de nichos diferentes para ter autoridade em dois temas.
Sim, excelente estratégia. A Mari falou que foi isso mesmo que ela fez. O site para falar com os possíveis clientes, né? E o Instagram com o pessoal, igual o seu também, mais ou menos, né? Agora a doutora Nara falou outra coisa aqui que eu não entendi. Me preocupava muito com a idade. Como assim? Me preocupava muito com a idade. Explica aqui pra gente, por favor. Eu acho que ela quis dizer que ela pensa que, nossa, já tenho tantos anos e ainda não consegui isso, sabe? Eu acho que foi a questão da paciência que eu estava falando lá atrás. Não se comparem, não se comparem. Cada pessoa tem um caminho, uma trajetória. Não se comparem. A grama do vizinho vai sempre parecer mais verde. E a nossa história é linda. A gente valorizar por ela. E já tem escritório super bacana, tá super bem. Mas é normal, gente. A gente, né, a nossa vida é uma construção e independente de idade, tem várias formas de se recomeçar. Tantas pessoas que deram certo, assim, muito mais velha aqui do que a gente. Então isso não faz. A gente precisa O Flávio Augusto, ele é, assim, referência, né, de empreendedor. E a empresa dele deu certo mesmo quando ele tinha 43 anos. E a gente está aqui, assim, na faixa dos 30, né? E a gente é super jovem. E a gente já está dando certo. E a gente fica pensando que sucesso vai ser medido pelo dinheiro ou por status. Mas não é isso. Eu acho que sucesso são conquistas diárias. Às vezes, acordar com saúde, yes, sucesso. Sabe? Cada hora o sucesso vai ser uma coisa. Verdade. É isso mesmo. Ô, Fih, eu queria que você falasse pra gente também, assim, né, você já tem essa experiência toda aí aqui no Instagram, com 2 perfis, assim, profissionais, né? Então, você já tem tudo aqui para poder falar com a gente dessa experiência. O que você acha, assim, que o Instagram te proporcionou? Assim, o que você achou que valeu a pena, realmente? Você começar a se expor aqui nas redes sociais, a produzir conteúdo. Como que você faz também para conciliar, né, o perfil do escritório com o perfil do Papo de Advogada? Como que é tudo isso? Vou começar falando o que o Instagram me proporcionou. Primeiro de tudo, amizades. Porque o ramo do direito, da advocacia, ele é muito fechado, ele é muito formal. E é muito difícil alguém estender a mão para você, porque a competitividade é grande. E um advogado tende a enxergar o outro como concorrente. E o Instagram, ele tirou essa formalidade e fez com que advogados se enxergassem como amigos, como parceiros, enfim, e muito além da advocacia. Transcender esse mundo jurídico e passar para o mundo da amizade mesmo, do contato. Tanto que a gente tem grupos que a gente conversa sobre N assuntos que vão além da advocacia, do mundo jurídico. Então, primeiro de tudo, o Instagram me proporcionou amizades que do mundo jurídico e que o mundo jurídico não me traria. Depois, a oportunidade de ser reconhecida como advogada. Como eu contei, eu não tive uma família de advogados, eu não tive nome para isso, eu não tenho exemplo aqui dentro de alguém que advogou ou de alguém que deu certo, assim, em relação a uma empresa jurídica ou qualquer coisa do tipo. Então, o Instagram, ele me colocou como fiama advogada, sendo que nem eu mesma acreditava nisso ainda, sabe? As pessoas estavam me reconhecendo como advogada num momento que eu não sabia se eu era advogada. Será que ser advogada é só pegar a carteira da OAB? Eu não tinha certeza sobre isso. E as pessoas viravam para mim e falavam doutora Fiamma. E eu pensava, sou advogada. E isso para mim foi muito importante. Me ajudou a ter mais segurança, a me posicionar melhor. Além disso, eu recebi convites para palestrar aqui dentro da minha cidade, que eu jamais conseguiria, porque eu moro numa cidade do interior, e numa cidade do interior essas coisas são fechadas. Já tem as pessoas que vão fazer aquilo, então é muito difícil eles abrirem para pessoas novas. Só que como eles perceberam que pessoas de BH comentavam o meu perfil, pessoas de São Paulo comentavam o meu perfil, aí eles pensaram assim, nossa, a gente está perdendo, então vamos chamar a Fiamma. E aí eu tive oportunidades de fazer isso aqui dentro. Tive a oportunidade de criar projetos meus.
e das pessoas adquirirem o projeto porque elas acompanhavam a minha rotina e porque elas confiavam em mim. E elas só puderam conhecer a minha rotina e quem eu sou por causa do Instagram. Eu consegui muito cliente, muita parceria aqui dentro. Então, em relação ao financeiro também, o Instagram me ajudou demais. Eu consegui me desenvolver e até mesmo abrir meu próprio escritório, porque eu tive a minha cartela de clientes formada dentro do Instagram, inicialmente. Qual foi a outra pergunta? Esqueci. Todas Nossa, as perguntas. tudo isso que você falou já deixa a gente aqui mais motivado, né? Vale super a pena, com certeza. Eu queria que você falasse, porque como a gente está falando também sobre Instagram profissional e aqui mais focado no nicho, você teve que optar, né, por fazer 2 perfis. E como que você faz a construção de conteúdo do escritório da Fiamma e o conteúdo para o Papo de Advogada? Como que você consegue conciliar isso? Como que você pensa para produzir um para cá e outro para lá? Como que faz? Normalmente, os posts do Instagram do escritório são casos que a gente tem aqui dentro. Então, como eu vou ter que pesquisar para fazer ou uma nota técnica para o cliente, ou ficha de atendimento, ou até mesmo para fazer uma reunião, isso aí já vira assunto do post, já economiza tempo. E normalmente eu tiro um dia da semana, ou sábado ou domingo, porque é o dia que eu estou mais tranquila, para ter mais ou menos uma ideia do que vai ser postado durante a semana. Eu não uso nenhum aplicativo para agendar post, porque não sei se é verdade ou mentira, mas eu tento não querer descobrir isso, que o Instagram, quando você usa aplicativos para agendar post, ele diminui o engajamento. Então eu não uso. Só que eu deixo minhas imagens salvas num grupo eu e eu mesma, lá no Instagram, no WhatsApp. Deixo todas as imagens salvas, as legendas já escritas, e aí ao longo da semana eu vou distribuindo o conteúdo. E aqui no perfil do escritório, hoje, eu não tenho mais essa disciplina de preciso ter tantos posts ao longo da semana. Só quando eu estou fazendo algum projeto mesmo, com alguma advogada, que eu sei que vai ter. Mas eu tento falar o que eu estou sentindo. Ontem mesmo, a gente passou aqui no escritório por uma coisa chata, tipo, um advogado da cidade que quis criar um conflito com a gente e acabou que a gente conseguiu contornar tudo isso e deu muito certo. Só que foi uma coisa que abalou todo mundo aqui dentro, né? A gente ficou chateada. E aí eu escrevi no Instagram do Papo de Advogada sobre isso, uma coisa que eu não poderia levar lá para o outro perfil, né? Questões profissionais. Mas aí aqui eu desabafei e aí gera identificação, muita gente passou por isso, muita gente se identificou, e aí as pessoas pensam, nossa, Fiamma é gente como a gente, e aí eu tenho mais credibilidade ainda para poder falar com jovens advogados. Ai, com certeza. Bom que você aproveita das duas formas, né? Você compartilha lá como que você teve que lidar com isso e o caso você compartilha no perfil do escritório, né? No caso. Aqui eu posso aqui eu posso abrir para ser a Fiamma fora da advocacia, sabe? Pra, sei lá, gente, acordei, tô cheia de olheira hoje, que produto que vocês usam? Me indicam. Eu posso falar sobre isso. E aí receber uma indicação legal e depois fazer a resenha lá no perfil, né? Lá no feed. Então, o conteúdo vai sendo construído no dia a dia mesmo. Alguém me manda uma pergunta legal e eu penso, isso podia ser post. Eu não tenho mais essa disciplina de ter que postar todos os dias aqui. A meta agora é desenvolver o do escritório. Ah, sim, ótimo. Muito legal. E eu acho legal que a gente está falando sobre esse assunto de nicho, porque, igual você falou, no começo a gente fica com medo. Porque às vezes tem pessoa que não vai querer ouvir aquilo que você está falando. Às vezes tem gente que não gosta daquele assunto. Mas, quanto mais direcionado for, mais você vai conseguir se conectar com as pessoas que estão interessadas naquilo que você quer falar. E uma coisa, gente, que assim, eu já até falei lá no meu canal do Telegram, que eu fiz, né, um canal, a Fiamma já até me ajudou a divulgar também. Eu tenho um canal do Telegram. Eu acho que eu não entrei nele ainda. Oi? Eu acho que eu não entrei nele ainda, agora que você tá falando. Eu lembro. Quando acabar hoje, aqui, ó, quem não tiver no meu canal aqui ainda, se inscreva. O link tá na minha bio aqui. Quem quiser, pode me falar que eu mando.
Eu já falei lá Tá. que o que acontece? É normal quando a gente começa a fazer uma transição no nosso perfil, da gente perder alguns seguidores. Porque tem pessoas que não estão interessadas naquele assunto que você fala. Mas, com o tempo, vão surgindo outras pessoas que querem ouvir aquilo. Então, assim, eu só queria falar isso aqui porque quando a gente começa a pensar, nossa, eu tenho que direcionar mais minhas postagens, eu tenho que pensar no meu público. E a gente fica com esse medo, né, Fio? Eu não sei se você tinha isso também. Ah, mas agora eu vou falar só para mulheres. Eu vou, tipo assim, eu não vou conseguir aumentar meu perfil ou não vou conseguir ter um resultado E bom. a gente tem que ter muita segurança, porque as críticas vão aparecer. Eu acho que aqui nesse perfil, 30% é homem. E aí, às vezes, aparece assim, nossa, parece que você tá falando só pra mulheres. Mas eu tô, sabe? Aham, é o E as seu pessoas nicho. vão fazer em forma de crítica mesmo, sabe? Nossa, mas você tá falando só pra mulher? E eu tô falando pra mulher, é o meu conteúdo, é direcionado. Quando eu fiz aquele kit de prospecção, aí pessoas que me seguem, que não são advogados, falaram assim: ah, mas isso serve pra minha área também? Aí, então, eu fiz para advogados, fiz com base no código de ética dos advogados. Então, eu acho que não serviria. Nossa, mas você fala só para advogado? Então, vão surgir essas críticas, você tem que estar muito, muito bem posicionado e muito bem certeiro da sua decisão, sabe? Porque as pessoas vão falar, nossa, hoje você tá falando só pra não sei quem, tá ficando chato. Uhum. Mas as pessoas que estão te acompanhando por causa daquilo que você fala, com certeza estão totalmente gratas por tudo que você compartilha. Sim. Então, assim, é normal, a gente tem que aprender a lidar com isso. Acontece com todo mundo, gente. Todo mundo que eu converso já sobre isso, é normal acontecer. Mas é mais do que necessário, né, Fiamma? Depois que você direcionou o seu conteúdo, você percebeu que você teve uma evolução maior, assim, no seu perfil? Muito maior. É, quando eu descobri quem era o meu público e para quem eu falava, eu comecei a saber falar melhor, sabe? Porque antes eu falava sobre qualquer coisa para qualquer pessoa. E Uhum. aí eu poderia falar da maneira errada para alguém. Hoje eu tenho certeza que para o meu público-alvo eu falo da maneira correta. Infelizmente, para as outras pessoas que não são o meu público, eu não falo. Mas eu consigo usar, eu consigo saber qual que é a dor do meu público-alvo, sabe? Eu consigo fazer posts, criar posts que eles vão achar importante. É, e isso é legal também a gente comentar, Nath, porque o nosso conteúdo ele tem que ter valor. E eu acho que ele vai ter valor e vai agregar valor à vida das pessoas a partir do momento que ele resolveu o problema delas. E como que você resolve o problema de alguém sendo que você não sabe quem é esse alguém? E aí Sim. eu identifiquei o alguém, comecei a resolver o problema desse alguém e meu conteúdo expandiu, porque um foi indicando para o outro e falando, ah, a Fiamma está produzindo um conteúdo legal, eu descobri isso no perfil dela. Só que se Uhum. eu estivesse falando com todo mundo, como que eu ia descobrir a dor de A todo dor. mundo, o problema de todo mundo? Não tinha Nossa, como. maior sacada isso daí. Isso daí já valeu aqui toda a live. Tá vendo, gente? Quem ficou aqui até o final foi recompensado aí, ó, com essa lição. A partir do momento, ó, a live já tá acabando aqui, 2 minutos restantes. Vamos aproveitar para tirar o print da live? Quem ficou aqui até o final, Vamos, vamos, tira o print, vamos. marquem, que a gente vai repostar aqui. Comentem depois aqui, eu vou salvar no IGTV. Quem ficou aqui, comentem lá o que vocês acharam da live. Fiamma, quero te agradecer. Eu achei super válido tudo que você falou aqui. Aprendi muito, aprendo muito com você. Você sempre foi uma inspiração para mim. E para mim é uma alegria poder estar recebendo você aqui hoje, viu? Nath, eu que agradeço de verdade. Por vários motivos. Primeiro, por ter me esperado tanto tempo, por ter tido paciência comigo e com Ok. meu caos interno. Eu te agradeço muito. Segundo, por você estar me inspirando. Porque a nossa conversa no início do ano, e a nossa primeira conversa no início do ano foi presencialmente. Aí depois a gente conversou na consultoria e agora eu tô vendo sua evolução, mas não tá sendo uma evolução assim normal. Você está sendo fora da curva, está sendo assim, um crescimento exponencial. E isso me inspira, me motiva, porque eu fico, cara, essa menina é batalhadora, Ah, ela vai obrigada. longe, eu vou poder falar que eu conheci. E hoje eu tô aqui no seu perfil fazendo live com você. Você
tá fazendo uma semana de live, sendo que há 3 meses atrás falou assim, eu tenho vergonha de gravar live. E vocês têm ideia da força que essa menina tem? De como que ela evoluiu e amadureceu e cresceu e começou a confiar nela durante tão pouco tempo? E isso inspira as pessoas. Eu me sinto motivada, te vendo crescer. Então, obrigada por me deixar fazer parte de tudo isso. Vou ter maior orgulho de falar, gente, em 2020 eu fiz live com a Nath, eu conheci